Olá, hoje iremos abordar um pouco mais sobre o tema de manejo integrado de fitonematóides na soja. O nosso grupo é formado por mim, Ellen, a Adélia, a Ariela, o Aurélio e a Nádia. Mas afinal, o que são fitonematóides? Bom, fitonematóides são parasitas que atacam plantas, causando prejuízos culturais e podendo reduzir significativamente a produtividade da cultura. Aplicando o tema cultura da soja, percebemos que o problema poderá ser intensificado, tomando por base que a soja é uma superpotência econômica nacional e poderá ser cultivada em todo o território, aumentando então sua disseminação e perdas na produtividade. Este ponto é um ponto super considerado na implementação de um manejo integrado de uma doença. Os principais fitonematóides que atacam a cultura da soja são os nematóides das galhas, causados pelo gênero Meloidogene, os nematóides das lesões radiculares, que são formados pelas espécies do gênero Pratylenchus brachyurus, nematóides reniformes, Rotylenchus reniformes e nematóides dos cistos, Heterodera glycinis. Tratando do gênero Meloidogene, percebemos que 3 espécies podem atingir a cultura da soja, formando essas galhas observadas na imagem nas raízes destas plantas. Estas espécies são Meloidogene javanica, incógnita e arenária. Destas 3, a incógnita é a que causará danos mais severos para a cultura. No Brasil, esse nematóide poderá ser encontrado com mais frequência no norte do Rio Grande do Sul, no sudoeste e norte do Paraná, no sul e norte de São Paulo e no sul do Triângulo Mineiro. Portanto, temos que ter mais atenção nessas regiões. O nematóide das lesões, Pratylenchus brachyurus, é um nematóide endoparasita migrador, que atinge diversas culturas, entre elas a soja. Pode ser considerado migrador por conseguir percorrer espaços entre o solo e a raiz. Nas plantas, as partes mais prejudicadas são as raízes, porque estes nematóides se alimentam delas e, além disso, liberam toxinas, causando ferimentos e sendo porta de entrada de outras infecções. O estado do Mato Grosso é o que está mais sofrendo com esse nematóide, sendo que suas lavouras podem ter perdas de 30% a 50%. Outro nematóide que ataca a cultura da soja é o Rotylenchus reniforme. Este nematóide tem sido um problema para a soja, principalmente em áreas onde anteriormente eram-se cultivadas as culturas do algodão e do café. A fase que infectam as raízes é a fase jovem das fêmeas das espécies de Rotylenchus. Elas têm a característica de ser semi-endoparasitas, pois posicionam seu corpo parcialmente dentro das raízes e parcialmente fora das raízes. O estado do Brasil que vem mais sofrendo perdas por conta deste nematóide é o Mato Grosso do Sul, merecendo, portanto, mais atenção quanto ao seu ataque. Heterodera glycinis é outra classe de nematóides que vem gerando perdas em produtividade em campos de cultivo de soja. Este é de difícil controle, pois sua disseminação ocorre a partir de sementes e pelo vento, e seus cistos podem durar em uma mesma área entre 8 e 10 anos. Suas larvas conseguem romper o tecido celular das raízes e sua fase jovem é a fase que infecta a raiz. Cada fêmea pode guardar em seus cistos cerca de 500 ovos, portanto aumentando
o nível infeccioso da doença. Além disso, o seu ciclo de vida é muito curto, cerca de 24 dias, então aumentando o número de indivíduos que podem ser gerados a partir de suas fêmeas fecundadas. Agora vamos falar um pouco mais sobre a sintomatologia dos danos causados pelos fitonematóides na cultura da soja. Os danos nas plantas são ocasionados pela alimentação dos nematóides, pelas toxinas que injetam e por se estabelecerem nos tecidos das plantas, neste caso, para as espécies que são endoparasitas. Para se alimentarem, eles sugam o conteúdo das células das plantas por meio da inserção do estilete, uma estrutura que é a parte do aparelho bucal desse nematóide. E como forma de facilitar a ingestão desse conteúdo, algumas espécies produzem secreções que auxiliam a digestão do alimento. Essas secreções podem provocar alterações nas células das plantas atacadas e necrosar os tecidos delas. Como os danos que provocam, geralmente as raízes das plantas, a absorção de água e nutrientes é dificultada, o que faz com que as plantas passem a apresentar determinados sintomas. Alguns sintomas gerais que podemos citar são: quando as plantas são atacadas, elas apresentam clorose nas folhas, murcha nos horários mais quentes do dia, vagens pequenas ou aborto delas e um menor desenvolvimento. Esses sintomas são os mais comuns e geralmente são observados em reboleiros. Agora vamos falar um pouco mais sobre os nematóides formadores de galho, que são um grupo com mais de 80 espécies, mas que são problema para a sojicultura. E como exemplo podemos citar o Meloidógeno incógnita e Meloidógeno javane. Esses nematóides têm a característica verminiforme quando estão no solo. Eles procuram as raízes das plantas para entrar em seus tecidos e se alimentarem. Por isso são chamados de endoparasitas, já que permanecem dentro do tecido da planta. As características desses endoparasitas é a formação de galha nas raízes das plantas atacadas. Isso acontece pois, ao se alimentarem, produzem enzimas digestivas que causam um crescimento desordenado das células, o que provoca a formação de nódulos nas raízes, chamados de galhas. Nessas imagens apresentadas, podemos ver a diferença entre os nematóides de galhas, que causam lesões bem duras e que não são facilmente retiradas, diferente dos nódulos de fixação de nitrogênio, que são facilmente tirados, e podemos ver aqui um nódulo com sua atividade ativa. Sobre os nematóides das lesões radiculares, temos o Pratylenchus brachiurus. Eles são endoparasitas, se locomovem no interior da planta, diferente do anterior, e nas raízes eles se alimentam, ingestam toxinas e deixam os tecidos, que ficam danificados, se tornando escuros e necróticos. E isso é uma porta de entrada para patógenos, como bactérias e fungos. Nessas imagens podemos perceber, na primeira, a raiz necrótica e aqui na segunda imagem que teve o seu desenvolvimento prejudicado. Agora, os nematóides reniformes, que são os Rhotilencos reniformes. Eles são ectoparasitas, eles entram nas raízes das plantas até certo ponto para se alimentarem. Ele vai provocar um menor desenvolvimento das plantas atacadas e as raízes vão ficar reduzidas. Não provoca sintomas nem reboleiros, mas desuniformidade no estande da lavoura. Aqui temos duas imagens mostrando o ataque desse nematóide. E por fim, os nematóides do cisto, Heterodera glycines. Eles são endoparasitas sedentários, o que significa que eles não se locomovem na raiz. Se alimentam e começam a aumentar de tamanho. Conforme eles vão crescendo, parte dele passa a ficar exposto do lado de fora das raízes,
tornando-se visíveis. Aqui temos alguns exemplos dos nematóides de cisto. As fêmeas desses nematóides de cisto ovipositam no próprio corpo, em média 200 ovos. Assim que elas começam a envelhecer, seu corpo vai escurecendo, até que ela morre e seu aspecto se torna rígido e de coloração marrom escuro, que são os cistos. Nos cistos, os ovos ficam protegidos e podem permanecer incubados no solo por muitos anos. Vou falar um pouco agora sobre o potencial de danos que os nematóides acarretam à cultura da soja. Primeiramente, vamos falar sobre danos econômicos, em que plantas atacadas apresentam amarelecimento e menor desenvolvimento, causando assim a diminuição da produção. Também, devido à lavoura ficar desuniforme, causa transtornos na colheita e na secagem, diminuindo a qualidade do produto. Vou falar agora um pouco sobre danos à cultura. Nas lavouras, apresentam extensas faixas de plantas subdesenvolvidas, devido ao baixo aproveitamento das raízes, que não consegue pegar muitos nutrientes e água. E também as raízes ficam mais pobres ou mais frágeis em alguns pontos, acarretando em fraturas e lesões em tais raízes. Meu nome é Nádia e eu vou falar um pouco sobre os principais métodos de controle dos fitonematóides na cultura da soja. A total erradicação de fitonematóides na cultura da soja é praticamente impossível, então o produtor vem buscando alternativas de manejo que façam diminuir os níveis populacionais do fitonematóide no solo. O método de controle que vem mostrando bastante resultados e que se tornou a medida mais eficiente é a rotação de culturas. Além da rotação de culturas, vamos ter também a utilização de cultivares resistentes e até a aplicação de nematicidas. Porém, os nematicidas não têm um potencial tão grande de reduzir significativamente a população dos fitonematóides. Para o controle de nematóides da galha, a mais eficiente é a rotação ou a sucessão de culturas. Elas podem ser tanto não hospedeiras ou más hospedeiras. É muito comum a utilização de gramíneas para fazer esse controle, para fazer a rotação ou a sucessão, porque a maioria das gramíneas não são hospedeiras de nematóide das galhas. E as espécies indicadas podem ser do gênero Crotalaria, ou também pode ser utilizada a mucuna preta, a mucuna cinza, o nabo forrageiro. Todas essas têm potencial de redução das espécies de meloidógene, porém, vão ser espécies especificamente para a meloidose javânica e meloidose incógnita. O manejo do Pratilencos é um pouco dificultado porque ainda não se tem muitos estudos direcionados aos efeitos que o nematóide causa nas culturas. E também porque o nematóide ele pode parasitar várias culturas, como milho, milheto, girassol, cana-de-açúcar, algodão, entre outras. Então, para realizar a rotação de culturas, acaba que é um pouco dificultado. A indicação é que se dê preferência para a utilização de espécies resistentes, que é o caso de algumas crotalárias, ou de espécies que tenham um fator de reprodução um pouco menor, que é o caso de alguns híbridos de milheto.
O fator de reprodução determina a capacidade da cultura em multiplicar o nematóide. Mesmo havendo programas de melhoramento em cima do nematóide do Pratilencos, a indicação ainda será a rotação de culturas, pois é a mais eficiente, desde que se utilize as espécies resistentes. Assim como o caso dos 2 nematóides anteriores, o manejo mais indicado para o controle do fitonematóide vai ser a rotação ou sucessão de culturas com espécies não hospedeiras ou a utilização de cultivares resistentes. A rotação de culturas é um pouco limitada no caso do algodeiro, porque se sabe que esse nematóide é muito danoso a essa cultura. O ideal para fazer a rotação de culturas com a soja vai ser a utilização do milho, o arroz, o amendoim e a braquiária, sendo que a braquiária tem um potencial de utilização num esquema de integração lavoura-pecuária. O nematóide reniforme, ele é muito persistente no solo, então pode ser que haja necessidade de se utilizar por pelo menos 2 anos o cultivo de espécie não hospedeira. Com relação ao uso da resistência genética, as principais fontes de resistência do nematóide do cisto, elas também conferem resistência aos reniformes. Por isso, é interessante que se explore essas mesmas espécies nos programas de melhoramento genético. No caso do nematóide do cisto, apesar da resistência genética ser o método mais econômico e melhor aceito pelo produtor, não se deve excluir a rotação de culturas. Existem cerca de 50 cultivares de soja resistentes ao nematóide. Porém, esse nematóide é uma espécie que rapidamente suplanta a resistência genética, por isso que não se pode excluir a rotação de culturas. O ideal é que se utilize os 2 métodos combinados. A rotação de culturas ainda vai ser o método de controle mais eficiente no caso do nematóide do cisto. E você pode utilizar de algumas culturas como arroz, algodão, sorgo, mamona, milho e girassol para rotação. O plantio dessas vai depender da infestação da área. Para fazer a combinação, o ideal é que se utilize a rotação de milho, soja resistente e soja suscetível. Esse método vai fazer com que se evite a seleção de raças e a permanência da resistência nas cultivares. O fato dos nematóides possuírem um tegumento pouco permeável é o que faz com que os métodos de controle contra nematóides tenham uma eficiência relativa. A resistência dos nematóides a agentes físicos e químicos é o que impossibilita o uso de nematicidas para o controle das espécies. Nenhum nematicida tem a capacidade de eliminar a rotação de culturas, mas alguns produtos eles já vêm sendo utilizados para o tratamento de sementes e vêm se mostrando com certa eficácia. A tabela abaixo apresenta 2 produtos que podem ser utilizados no tratamento de sementes, que é o Anvicta 500 FS e o Cropstar. Apesar deles diminuírem as perdas na produção, eles não excluem a rotação de culturas, que até o momento é a melhor forma encontrada para a convivência do nematóide nas áreas infestadas. A não utilização da rotação de culturas ou a utilização incorreta pode resultar na inviabilização das áreas para o cultivo de soja por alguns anos.